a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento em nome do Senhor. A pastora Renata me orientou para nós não fugirmos do tema desta campanha. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Joel. Não sei se vai ser fácil você achar aí rápido. Nós estamos acostumados a ler os profetas menores. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar com os irmãos. É sempre bom, maravilhoso, especial estar com os irmãos. Capítulo 1, nós leremos alguns versículos. Eu quero abordar nessa mensagem 3 pontos, tá? E o primeiro ponto vai ser essa leitura que estaremos lendo. Teremos 3 pontos principais do texto sobre o livro de Joel, que tem apenas 3 capítulos. Capítulo 1, Joel, versículo 1 até o 18. Será o primeiro ponto da mensagem. Depois leremos o capítulo 2 um pouco. Encerraremos com o capítulo 3 de Joel. Não sei se você algum dia já leu Joel. Diz assim, todos acharam? Diz assim, minha versão é revista atualizada. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebes vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, alegria e regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal, como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto.
também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nós cremos que Deus irá falar ao seu coração nesta noite em nome de Jesus. Presta atenção em nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 1, palavra do Senhor, que foi direcionada ao profeta Joel. Nós não temos muita informação sobre Joel. A Bíblia diz que o seu pai era Petuel, mas não fala que ele veio de uma linhagem de rei, nem de sacerdote. Mas de alguma forma Deus levantou esse homem para ser uma voz profética em Jerusalém, lá em Sião, lá para a tribo do norte, para a tribo do sul, que era o povo de Judá. E é interessante que diz a palavra do Senhor e não de Joel. Irmãos, guarde uma coisa no seu coração. Quando alguém sobe nesse altar para pregar a palavra de Deus, ele expõe as escrituras de forma fiel. Esta pessoa é o próprio Deus usando a vida dela para falar com a sua igreja. E quando eu imagino isso, eu tenho que entender, tem que haver no meu coração temor, tem que haver no meu coração respeito e honra, porque quem está falando não é simplesmente um homem mortal, mas a voz é minha, mas a mensagem é de Deus. Então quando alguém abre as escrituras e expõe a Bíblia como ela é, irmãos, é Deus falando ao seu coração, fazendo promessas a mim e a você. Interessante que o profeta não é a mensagem. O profeta não é a mensagem, mas a mensagem é de Deus. E Joel agora chega, pastores, e se coloca nas ruas de Jerusalém, na tribo de Judá. E ele grita e diz: assim diz o Senhor, olhe o que vocês estão fazendo, eu vou enviar uma praga para vocês. Já imaginou isso, irmãos? Deus envia, pastora Renata, Deus envia vários tipos de gafanhotos. E diz que cada gafanhoto consumiu algo na terra. O outro que deixava, o outro vinha e consumia. Veja aí o verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Não sobrou absolutamente nada. Agora pense você, irmãos. O povo de Israel era um povo que vivia da agricultura. Era um povo que plantava e esperava o plantio para colher. E para se alimentar, através da agricultura, gerava trabalho para o povo. Agora o povo, diante da desobediência a Deus, Deus permite gafanhotos entrarem na lavoura e destruir tudo que havia ali em Israel. E agora há uma assolação geral. E isso afetou, irmãos, olha aí por gentileza, o versículo 9. Eu quero pontuar e vou aplicando o texto ao nosso coração. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Meus irmãos, o povo de Israel vivia da agricultura. E eles pegavam os sacrifícios para levar ao templo, para oferecer a Deus. E os sacerdotes eram apresentados aquela oferta a Deus para perdão do pecado do povo. E agora o povo não tinha nem o que oferecer para Deus. Os sacerdotes estavam sofrendo porque não chegava mais oferta para expiar o pecado do povo, porque os bois estavam gemendo. Olha o que o texto diz, irmãos. O versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou e as olivais se murcharam. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Não havia mantimento mais em Israel. Pensa aqui comigo, eu quero contextualizar essa mensagem. Imagine, irmãos, quantos desempregados temos na nossa nação hoje. E isto está afetando a igreja, sim ou não?
Olha o que Joel diz: ei, os sacerdotes estão enlutados porque não tem mais como trazer oferta para o templo, não tem como levar mais cereal para o templo. Os gafanhotos destruiu a lavoura. E interessante, irmãos, que não foi algo do acaso, não foi o clima, foi o próprio Deus quem enviou a assolação para o povo. Irmãos, guarde isso no seu coração. Há consequências da nossa desobediência a Deus. Quando nós pecamos contra Deus, Deus permite assolação contra nós. Esse reflexo, irmãos, da nossa nação, é fruto de pecado e desobediência da parte de Deus. O povo não tem temido a Deus, irmãos. Os políticos, os governantes não têm temido a Deus. E por conta disso, a própria humanidade, a própria nação vai sofrendo. E isso atinge a igreja. Porque o povo está desempregado, não tem como ofertar, dizimar, trazer coisas para a igreja. Mas tudo isso é porque a terra está assolada de pecado, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Irmãos, Deus chama os sacerdotes, os líderes, nós, irmãos, que estamos aqui, nós temos que tomar a posição nossa diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso clamar pelo povo. Irmãos, Deus nesta noite está levantando você na sua casa para ser uma voz profética, para ser alguém que se coloca na brecha pelos seus, se coloca na brecha pela nossa nação, diante de um campo assolado. Deus está buscando alguém que se coloque em pano de saco, em cinza, em jejum e oração. Então, diante do caos, eu não posso me prostrar, eu tenho que me prostrar assim diante de Deus. A Bíblia diz que por conta da palavra do profeta Elias, até ele sofreu necessidade. Ele disse: não vai chover segundo a minha palavra, porque o povo de Israel estava em idolatria terrível. E o próprio profeta também padeceu. Irmãos, quando há pecado na nação, quando há pecado, meu irmão, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, e dentro de uma comunidade, meu irmão, haverá assolação. O povo de Israel estava vendo a assolação. E Deus permitiu os gafanhotos entrarem e devorar tudo. E agora não tinha como mais comer, se alimentar. Isso é muito sério, irmãos. Olha o versículo 18: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo, não há mantimento. Irmãos, a nossa maior necessidade não é de alimento físico, é de alimento espiritual. E nós estamos vivendo um tempo de assolação em muitas igrejas, aonde já não prega mais alimento bíblico. E eu louvo a Deus, irmãos, com todo respeito, porque aqui você tem sido alimentado pela palavra de Deus, irmãos. Então, quando não há alimento, há escassez. Por isso, irmãos, que eu tenho pedido ao Senhor para resgatar isso dentro do meu próprio lar, aonde eu tenho passado, eu tenho pregado o que a palavra diz. Então, irmãos, a maior necessidade do povo não é movimento, é alimento. O que segura uma ovelha, irmãos, não é a grade, não é a cerca. O que segura a ovelha, irmãos, não é uma igreja linda e bela, um templo suntuoso. O que segura alguém dentro de uma igreja é quando há alimento verde. E o povo aqui não tinha mais alimento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora olha a segunda parte do texto. Veja aí o capítulo 2, por gentileza. Versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso,
compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Ei, Joel chega diante da rua, pastor Pio, diante da rua de Jerusalém. O povo está alarmado, Cristo, assim pensando, e agora? O que vai vir da parte de Deus através do profeta? E ele diz: ei, gente, convertei-vos a Deus de todo o vosso coração. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2, que o rei Amazias fazia tudo que agradava a Deus, mas não fazia de todo o coração. Você pode estar servindo a Deus e não de todo o coração. Você pode estar aqui e não estar de todo o coração. Você pode estar servindo a Deus em qualquer área e não ser de todo o coração. Você pode se envolver com alguém não de todo o coração. Ei, rasgai não as vestes, rasgue os corações de vocês. Irmãos, tinha um momento quando o povo de Israel queria mostrar um grande luto, pranto, eles rasgavam as vestes, um ato exterior, mas o profeta estava vendo algo interior. Ei, Deus não quer que vocês rasguem as vestes. Deus não quer que vocês fiquem, colocando ritual religioso. Deus quer que vocês rasguem o coração de vocês. Irmãos, sabe onde está o segredo da vida humana? Está no coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Sabe o que é guardar o coração? É quando você tem algo contra alguém. Para você guardar o seu coração, você tem que levar isso em oração. Deus, eu não quero que isso fique no meu coração. Eu estou confessando ao Senhor. Eu quero te buscar de todo o meu coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, irmãos, que do coração procede o adultério, do coração procede o homicídio, do coração procede o mal, irmãos. Tudo parte do nosso coração. E Deus sabia através do profeta Joel dizendo: ei, Deus está vendo que vocês estão rasgando as vestes, mas o coração está longe de Deus. Irmãos, Deus pergunta para mim, para você nesta noite: como que está o seu coração? Um dia um rapaz, pastora, tinha um pé de maçã muito bonito, mas todo ano dava maçã podre. Ele disse: eu vou resolver o problema desta árvore. Ele pegou um grampeador, pegou 2 sacos de maçãs bem belos e bonitos, e ele disse: eu vou tirar todas as maçãs que estão no pé, no galho, e vou grampear cada uma. Ficou um pé de maçã muito bonito, uma macieira linda. Eu pergunto para você, aquelas maçãs apodreceram sim ou não? Hã? Por quê? Elas não estavam enxertadas. O problema não era o fruto, o problema era a raiz da árvore. Se eu tratar a raiz, o fruto vai ser bom. Então, o problema do ser humano não está nas ações externas, está na raiz, é o coração. Os frutos são as ações, mas a essência de onde saem as ações está no coração. Jesus falou assim: ei, pelo fruto conhecereis a árvore. Então Joel disse: ei, eu não quero que vocês rasguem apenas as vestes, eu quero que vocês, eu não, Deus, que vocês rasguem o coração diante de Deus. Se volte com jejuns e oração e pranto. Irmãos, tem momento na sua vida assim, diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Tem coisas que só serão resolvidas quando há humilhação, quando há jejum, quando há pranto, quando há humilhação, só nesses momentos mais extremos, irmãos. Tem coisas que nós passamos, que você está passando, que você não vai resolver com 10 minutos de oração. Que você não vai resolver comendo pizza e bebendo Coca-Cola todos os dias. Você tem que partir para o jejum e para a oração, irmãos. E quando há humilhação diante de Deus,
aí o céu se abre e Deus começa a se manifestar na minha vida e na sua vida a cada dia. Então Jó disse: eu quero que vocês façam o seguinte. Olha aí, irmãos, olhe para o texto, por gentileza, não feche sua Bíblia. Versículo 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo. Imagina Jó gritando na cidade: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Homem, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o poste e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Sabe o que o Espírito Santo manda dizer para você nesta noite? Ei, chame seus filhos, junte-se com os sacerdotes da igreja. O jejum, a oração não é só para os ministros da igreja, é uma convocação solene. Diz o Senhor: ei, convoque todo mundo, diga: ei, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. Ei, não é só para mim, meu filho. Olha o que diz: ei, chama as crianças que estão mamando, reúna os sacerdotes, reúna os noivos e a noiva. É uma convocação, é uma assembleia solene. Irmãos, Deus está falando conosco aqui nesta noite de uma forma pessoal, ímpar e particular, irmãos. Deus está nos chamando, meus irmãos, para um particular com Ele. E não é só você, envolva a sua família. Jó disse: para que vocês possam ver a chuva seródia, olha, temporã, vocês têm que se humilhar, congregar, olha, tocar a buzina aqui em Jerusalém, ei, com convocação geral. Aleluia, irmãos. Irmãos, eu estou sentindo um temor do Espírito Santo, irmãos. Eu não tenho dúvida que esta palavra não vem da minha parte, mas vem da parte do Espírito Santo, dizendo para você: ei, eu quero que você chore, eu quero que você se lamente, eu quero uma convocação geral. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Chame, chore, sacerdotes. Isso é para nós ministros, líderes. Chorem, clame a Deus em favor deste povo. Clame, Deus tem misericórdia. Se possível, coloque até o bebezinho de jejum. Chame as crianças, chame o noivo que acabou de casar a noiva. Ele não tem tempo, Deus está convocando eles. Olha, o campo está assolado, a terra está destruída, o gado está clamando, as ovelhas estão sendo destruídas, não há mais lavoura, não tem como nós plantar, não tem como nós colhermos tudo isso, porque nós desobedecemos a Deus. Vamos levantar aqui um clamor, um jejum, vamos buscar a Deus. Nas minhas lutas mais intensas, eu tive que ir para o monte, eu tive que ir para a oração, eu tive que ir para o jejum, porque só houve resposta desta forma, irmãos. Tem batalhas que você está vivendo que é mundo espiritual, você só vai destruir quando você se lamentar, entrar em jejum, em oração, em humilhação diante de Deus, fazendo uma convocação na sua casa, irmãos. Esses dias, com muito respeito, minha esposa é muito dedicada a isso, mas eu cheguei em casa e pastora, era já quase 11 horas da noite. Eu disse: Natália, cadê? O João Pedro já estava dormindo. Eu falei assim: o João Pedro está dormindo ainda. O João Pedro já está dormindo. Você leu a Bíblia para ele? Não deu tempo, eu tive que limpar a casa. Eu falei assim: não, a casa não é prioridade mais do que ensinar a palavra para o nosso filho. Nunca deixe o nosso filho, quando não estiver em casa, dormir sem ler as Escrituras, sem orar com ele. Ele precisa aprender a buscar a Deus. Nós temos que embutir no nosso filho o temor de Deus. Ele tem que aprender isso.
Irmãos, exaustivamente temos colocado isso no coração do João Pedro. Irmãos, nós precisamos, meu filho, a oração não é só para o seu pai, a oração não é só para a sua mãe. Não, você tem que aprender a orar. Disse aqui Joel: chame todos, reúnam todos, porque Deus quer falar com vocês. Depois desta humilhação, depois desse mover de humilhação diante de Deus, agora o povo não estava mais rasgando as vestes, mas o coração. Olha o versículo 19. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aleluia. Veja o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho de óleo. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ei, eu sei que esta profecia aqui é para Israel. Ninguém aqui trabalha na lavoura. Ninguém aqui viu um enxame de gafanhotos. Mas Deus diz assim: ei, depois que vocês rasgarem o coração, depois que vocês me levarem em oração, em jejum, em lamento, em humilhação, aí você sabe o que vai acontecer? Eu vou mandar a chuva. Essa chuva abundante que nós temos buscado, irmãos, todos os dias. Essa chuva se dava em dois períodos: a chuva de outubro e a chuva de abril. Na Palestina tinha esses dois tipos. Uma chuva era para preparar o solo e a outra era para a colheita abundante. Imagina agora o povo que estava assolado, não tinha alimento, não tinha mais nada. Agora o povo diz assim: nossa, vamos voltar novamente a plantar. Vamos voltar novamente a colher, porque Deus vai mandar a chuva temporã e a serôdia. Deus vai mandar novamente, mas tudo isso existe uma condição. A condição é obediência. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19: se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Existe uma condição: se eu ouvir e obedecer, eu comerei o melhor da terra. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, as bênçãos correrão sobre você e vos alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás o filho dos teus filhos, bendito será onde tu chegar, bendito a tua entrada, bendito a tua saída. Mas tudo isso passa pelo campo e pelo trilho da obediência. Se não obedecermos, não tem chuva, o céu fica cerrado. O povo está vivendo uma assolação terrível. Mas quando o povo se voltou para Deus, Deus disse assim: eu vou mandar a chuva, os celeiros vão ficar transbordantes. Meus irmãos, Deus diz para nós nesta noite: ei, tem bênção para mim e para você. Tem chuva para mim e para você. Essa chuva, contextualizando, é os seus celeiros que não faltará suprimento. É a porta que não vai se fechar para você entrar e trabalhar e levar para a sua casa o mantimento. Não faltará a vestimenta, não faltará o calçado. Quando vocês se humilharem e buscarem a mim em jejum e oração e obediência. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a chuva mais abundante que ele envia. Olha aí que coisa linda, irmãos. O versículo 28. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas
profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. A maior chuva abundante que um crente pode receber é a presença e o impacto da pessoa bendita do Espírito Santo, irmãos. Ei, Deus quer te encher do Espírito Santo nesta noite. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero andar no Espírito Santo, eu quero respirar o Espírito Santo, eu quero ouvir o Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero abrir minha boca e ser tomado pelo Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero andar com o Espírito Santo. Ei, quem quer ser nesta noite cheio do Espírito Santo, irmãos? A maior chuva não é a chuva do alimento, não é a roupa, não é a vestimenta. Isso é necessário sim, mas a maior chuva é a chuva bendita do Espírito Santo vir sobre a igreja do Senhor, aonde há o Espírito Santo, a liberdade, aonde há o Espírito Santo, a poder, aonde há o Espírito Santo, a conversão, aonde há o Espírito Santo, a alimento, aonde há o Espírito Santo, a vida e a esperança. Pedro está lá em Atos capítulo número 2, e quando todos 120 já é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho, e muitos dizem: ei, vocês estão embriagados. Ele diz: não estamos embriagados. Isso foi uma profecia dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito Santo, e ninguém aqui está embriagado de cachaça não, estamos cheios e embriagados pelo Espírito Santo de Deus. E o homem cheio do Espírito Santo, ele prega e quase 3.000 almas se convertem ao senhorio de Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Que maravilha, irmãos, quando está cheio do Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. É o enchimento do Espírito Santo, é os dons espirituais, é o fruto que só o Espírito Santo produz no crente. Aleluia! Que não é produzido por outro meio a não ser pelo Espírito Santo. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo, meus irmãos, nesta noite. É Ele o consolador da nossa alma. No grego significa paracleto, aquele que está ao lado, aquele que é o nosso intercessor, ajudador, companheiro nas horas incertas, nos momentos mais difíceis, mais angustiantes da nossa vida. Ele começa a nos consolar, o Espírito Santo. Esta é a chuva que Deus quer para nós. E o último ponto dessa mensagem, ele diz, veja aí no verso 2, versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Joel está tendo uma profecia futura. Joel está vendo o dia do juízo de Deus. Irmãos, um dia todos comparecerão diante do trono de Deus. Um dia, irmãos, essa terra será julgada os ímpios, aqueles que zombavam de crente, aquele que queria viver na orgia, na prostituição, no pecado, mergulhado naquilo que desagradava a Deus. Um dia estarão diante de Deus para o dia do juízo, para o dia do acerto de conta com Jeová, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Ao homem está ordenado morrer uma única só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Aqui cai por terra a doutrina do purgatório.
Aqui cai por terra a doutrina da reencarnação. Não existe reencarnação, existe ressurreição. E aquele que morreu com Cristo será ressuscitado no último dia. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Então, irmãos, morreu, segue-se o juízo. Ninguém escapará do juízo de Deus. Sabe o que pesa no fórum diante de um réu? São as testemunhas. Ela disse: eu vi, é ele. As nossas testemunhas, somente do ímpio, será a consciência, as palavras, as intenções do coração. Joel está vendo esse terrível dia, o dia do juízo de Deus. O dia do Senhor se refere ao dia do juízo de Deus que Joel está falando. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que para alguns serão dias terríveis, mas para outros esperança e gozo eterno. Aí você lê Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz: mas Cristo Jesus se ofereceu uma única vez para perdão de pecados de muitos, não de todos, de muitos. Aparecerá uma segunda vez sem pecado para salvar aqueles que vos aguardam. Porque para muitos e não para todos? É porque nem todos aceitarão o sacrifício de Jesus. Você vai pregar o evangelho e as pessoas vão estar com o coração duro, não querendo Jesus. Então a salvação é para muitos e não para todos. Jesus se ofereceu. No dia do juízo ele virá não apenas como um advogado, mas vai vir agora como juiz. Irmãos, você aguarda esse dia que nós nos encontraremos com o Senhor? Esse glorioso dia, maravilhoso dia, irmãos, onde nós veremos, irmãos, Jesus como Ele é. Irmãos, eu aguardo esse dia diante do Senhor que estou falando. Joel viu esse dia, pastor, o dia do juízo, o dia do Senhor. A Bíblia diz que ninguém matou Jesus, tá, irmãos? Jesus não é um coitadinho, tá? Você que vai nos ouvir nessa mensagem, ninguém matou Jesus. Ele se ofereceu em sacrifício por nós. Um dia ele estava no Getsemane e diz a Bíblia que quando os soldados se aproximam para prendê-lo, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, o soldado. Disse Jesus: Pedro, coloca a espada na bainha. Eu podia agora rogar ao meu pai e viria milhares e milhares de anjos. Pedro, fica quieto. Em um momento ele está no lugar e vê uns soldados para prendê-lo e diz: quem é Jesus? Ele diz: eu sou. Os caras caem por terra. Quem poderia prender, pastor Pio? Esse Jesus. Quem poderia matar Jesus? Pilatos fala assim: tu não sabes que eu tenho poder? Do que, Pilatos? Para te soltar e te prender? Você não tem, cara. Nenhum poder tu tens sobre mim se não vier do alto. Para esse tempo eu vim, Pilatos. Jesus se ofereceu, diz Hebreus 9, 28, para perdão dos nossos pecados, para que nós não entremos em condenação eterna, mas a absolvição eterna por meio da graça, por meio do rico, por meio do vivo e soberano caminho do Senhor. Os discípulos estavam aflitos, preocupados. Lá em João 14, 1, ele disse: por que vocês estão assim preocupados? Não fique com o coração perturbado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando chegar o dia do Senhor, muitos ressuscitarão para a vergonha eterna e outros ressuscitarão para a glória eterna com Jesus de Nazaré. Nós veremos Ele como Ele é, irmãos. A Bíblia diz: assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos na totalidade, irmãos. Sabe o que é isso? Você conhecer a Deus como Ele é. Joel disse: vocês querem ficar livres desse juízo? Queremos. Se volte para o Senhor.
E aí haverá a chuva abundante, a chuva temporã, que ela vem para ali fazer o plantio, a seródia que vem para você poder colher. Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio nesta noite, irmãos. Sempre repito, isso não é um jargão de um pregador, não. Deus está fazendo coisas tremendas. Mas sabe o que Deus diz para nós? É algo gritante na nossa alma. Se arrependam. Se volte para mim com pano de saco. Hoje não precisamos pôr pano de saco, mas é uma conversão genuína, um arrependimento genuíno. Não é remorso, é arrependimento. É uma mudança, é uma metanoia, é uma mudança de mente, irmãos. Que Deus te abençoe nesta noite. Se coloque de pé, quero orar por você em nome de Jesus. Haverá plantio novamente, aleluia. Haverá colheita novamente, haverá chuvas abundantes para nós. Haverá abundante chuva, irmãos, aleluia. Haverá abundante chuva para a sua igreja. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu fala e fala por meio das Escrituras. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas, as medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra dá entendimento aos simples. A Tua palavra é mais doce do que o mel. A Tua palavra Tu vela para cumprir. Santificai-vos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Ninguém pode ir contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a amar a Tua palavra e pôr ela em prática, Deus. Nós queremos nos humilhar, como Joel chamou este povo ao arrependimento. O Senhor nos chama nesta noite ao arrependimento, não apenas rasgarmos as vestes, mas rasgar o coração diante de Ti, Deus. Aqui está o nosso coração, Senhor. Se possível, faça como o Senhor fez, dizendo para o profeta Ezequiel: tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração obediente, temente, voltado para o Senhor. Abençoa a Tua igreja e nós aguardamos esta chuva abundante e a presença poderosa do Espírito Santo. E nós aguardamos aquele dia do Senhor. Aquele dia em que o ímpio irá prestar conta diante de Ti e os salvos estarão nas bodas do Cordeiro contigo para sempre. Aleluia, abençoa a Tua igreja. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, aplauda Jesus nesta noite.